Ainda falando de multiplicação com números racionais, agora a gente vai ver aqui no livro de vocês, a partir da página 30, sobre as propriedades da multiplicação em Q. O que é esse Q? Em números racionais, tá? Esse Q quer dizer de quociente, ou seja, resultado de uma divisão, e esses resultados de divisões são esses números racionais que a gente está trabalhando. Esses números racionais, eles podem aparecer na forma de número inteiro, ou na forma de uma dízima periódica, ou na forma de um número decimal com fim, ou na forma de fração também, ok? A primeira propriedade que o livro traz é a chamada propriedade do fechamento. O que essa propriedade diz? Sempre que eu multiplicar números racionais, o resultado vai ser outro número racional, tá? Então, sempre que eu multiplicar dois números racionais, o resultado vai continuar sendo um número racional. A segunda propriedade que eu vou explicar para vocês já conhecem, que eu expliquei lá no 6º ano, que é a propriedade chamada comutativa. O que essa propriedade comutativa, ela diz? Na multiplicação, se eu mudar a ordem, aqui eu tenho menos 5/3 vezes menos 1/2. E aqui eu tô mudando a ordem, eu tô colocando menos 1/2 primeiro e o menos 5/3 depois para multiplicar. Olha os resultados, iguais. Então, sempre que eu for multiplicar, se eu trocar a ordem dos fatores, não altera o produto. O que é produto em matemática? Multiplicação. Então, quando eu mudo a ordem na multiplicação, o valor não muda. O nome dessa propriedade é a propriedade comutativa, ok? Então, vamos ver o segundo exemplo aqui, Menos 4/3 vezes mais 5, deu menos 20/3. Se eu mudar e colocar o mais 5 primeiro e o menos 4/3 por último, quando eu multiplicar, vai continuar dando o mesmo resultado, que é o resultado 20/3, tá bom? Então, vamos para a terceira propriedade que o livro traz, que é a propriedade associativa, Propriedade associativa. O que diz essa propriedade? A propriedade associativa, ela vai ocorrer quando você tem 3 números ou mais para multiplicar. Exemplo, eu tenho aqui para multiplicar 1/2 vezes menos 2/3 vezes menos 6/5. Ele colocou um colchete aqui, nesses dois. Por quê? Para dizer que ele vai começar por esses dois, tá? Lá na explicação que eu fiz do vídeo na parte 1, quando tem 3 assim, eu falei que você pode multiplicar tudo de uma vez. Não tem problema, pode sim. Aqui ele está fazendo diferente. Ele está dizendo o seguinte: eu estou multiplicando 1/2 vezes 2/3 primeiro, tá? E aí aqui ele usou aquela técnica do cancelamento, ele achou menos 1/3. Esse resultado, menos 1/3, que ele vai multiplicar por menos 6/5. Usou também a técnica do cancelamento e achou 2/5. Professor, eu sou obrigada a usar a técnica do cancelamento? Não, você pode deixar para simplificar no final, tá? Agora, se você observar esse exemplo aqui de baixo, são as mesmas frações do que aqui em cima. Porém, ele na hora de calcular, ele está começando por essas duas últimas, tá? Ele multiplicou essas duas últimas, então ele repetiu 1/2 e multiplicou essas duas últimas, ele achou 4/5. E esse resultado 4/5 ele vai multiplicar por 1/2. E aí ele também vai achar, o mesmo resultado, 2/5. Então, na associativa, ela diz o seguinte, essa propriedade: quando eu tenho 3 números para multiplicar, certo? Eu posso começar por lugares diferentes que vai dar o mesmo resultado. Aqui no primeiro exemplo, ele começou pelos 2 primeiros. Aqui no segundo exemplo, ele começou pelos 2 últimos. Só que o resultado não muda. E tem também aquele jeito que eu expliquei para vocês lá no vídeo 1, na parte 1, que é de você multiplicar os 3 de uma vez. Não tem problema, você também vai achar o mesmo resultado, ok? Propriedade do elemento neutro. Quem é o elemento neutro na multiplicação? Qual é o valor que quando eu multiplico qualquer número dá ele mesmo? Esse valor é, 1. Então, qualquer número que eu multiplico por 1 é ele mesmo. Então, se uma questão perguntar para você, quem é o elemento neutro na multiplicação? A resposta é 1.
o número 1 é o elemento neutro na multiplicação, porque qualquer número que você multiplica por 1 dá ele mesmo. Olha esse exemplo aqui, ó. 2,345 vezes 1 continua sendo 2,345. Aqui ele fez 1 vezes 2 nonos, continua 2 nonos. 1 vezes menos 3 quartos, continua menos 3 quartos. Ou seja, qualquer número que você multiplicar por 1, o resultado vai ser ele mesmo. Tá? O nome dessa propriedade é a propriedade do elemento neutro. É diferente do elemento neutro da adição. O elemento neutro da adição é o zero. Qualquer número que eu somar com zero é ele mesmo. Na multiplicação, o elemento neutro não é o zero. O elemento neutro é o número 1, ok? Propriedade do elemento inverso, tá na página 31 do livro 2. Ou recíproco. Inverso ou recíproco é a mesma coisa. O que é inverso? Gente, o inverso de uma fração é você mudar a ordem da fração. Por exemplo, digamos que eu tenha a fração 4/5. O inverso ou recíproco dessa fração é 5/4, ok? Então, o inverso de uma fração é só você mudar a ordem aqui. O que era denominador virou numerador, o que era numerador virou denominador, ok? Então, quando eu multiplico números inversos, o resultado sempre vai ser 1 no final. Olha bem, eu tenho a fração 5/2 e eu estou multiplicando pelo inverso de 5/2, que é 2/5. Quando você multiplica isso aqui, ó, 5 vezes 2 dá 10, 2 vezes 5 também dá 10. 10 sobre 10 é 1. Isso é uma fração aparente. Toda vez que você tem o mesmo número em cima e embaixo, isso é igual a 1, porque toda fração é uma divisão. E 10 dividido por 10 dá 1, ok? Então, sempre que você multiplicar números inversos, o resultado vai ser 1. Ó o segundo exemplo aqui, ó. Menos 7 terços vezes o seu inverso, que é menos 3 sétimos. Menos com menos dá mais, né? Fica positivo. E 7 vezes 3, 21. 3 vezes 7, 21. 21 sobre 21 também dá 1 inteiro, ok? Agora, vamos para o exemplo que ele traz aqui do lado. Professora, ele está falando de números inversos. 0,5 vezes 2? Como assim? 0,5 vezes 2? 2 é o inverso de 0,5? Olha aqui, vamos transformar em fração para você ver melhor. 0,5 é 5 sobre 10, não é? Essa fração dá para simplificar por quanto? Por 5, ó. Eu coloquei 2, tá errado. Desculpa. Dá para simplificar isso aqui por 5. Se eu simplificar essa fração por 5, você vai achar qual fração? Você vai achar a fração 1/2, ok? Quem é o inverso de 1/2? O 2, lembra que 2, todo número inteiro tem 1 embaixo? Quem é o inverso de 1 sobre 2? 2 sobre 1. Quando eu multiplico isso daqui, ó, também vai dar 1 inteiro, porque 1 vezes 2 é 2, 2 vezes 1 é 2, e 2 sobre 2 também dá 1 inteiro, ok? Então, olha aqui, ele está mostrando que 0,5 e 2 são números inversos. É só trazer para o formato de fração que a gente consegue visualizar isso melhor. Também temos a propriedade distributiva, uma propriedade muito importante. Essa propriedade distributiva eu expliquei para vocês quando a gente estudou os números inteiros, que é chamada a propriedade chuveirinho. O que essa propriedade diz? Você tem aqui, ó, uma multiplicação. Aqui eu tenho 2 negativo mais 7, tá vendo? Eu tenho aqui dentro desse cochete uma soma e uma subtração, e aqui fora eu tenho um número que está multiplicando esse cochete, certo? Sempre que eu tenho um número do lado de fora multiplicando esse cochete, quer dizer que eu posso fazer isso aqui, ó. Esse número de fora, que é o 6, eu posso multiplicar ele pelo menos 2, depois pegar esse menos 6, também multiplicar pelo mais 7, e depois fazer o resultado dessa conta. Então, olha bem, pegando o menos 6 e multiplicando por menos 2. 6 vezes menos 2, sinais iguais fica positivo, deu 12 positivo, ok? Agora, 6 vezes mais 7.
menos 6 vezes 7 positivo. Sinais diferentes dá negativo, tá? 6 vezes 7, 42. Aqui, ele só repetiu esse sinal de mais que estava aqui, ó. Tá bom? Ok? E aí, quando você faz 12 mais menos 42, fica assim, ó. 12. Esse mais aqui não consegue mudar essa parcela menos 42, então fica 12 menos 42. Ou seja, você deve 42, foi lá e pagou 12, porque esse 12 é positivo, ficou devendo ainda 30, ok? Poxa, professora, eu tenho que fazer assim? Não, você não tem que fazer assim. Eu vou fazer aqui do lado de outro jeito, ó. A mesma conta, menos 6 vezes... Opa, menos 6 vezes, o vezes fica fora do parênteses. Então, menos 6 vezes cochete. Você tem menos 2 e você tem o mais 7, correto? Eu posso simplesmente repetir esse menos 6 aqui embaixo e resolver o cochete primeiro, tá? Tem o sinal aqui na frente desse parênteses? Não, então ele continua menos 2. Repete o mais 7. Agora, você finaliza esse cochete. Repete o menos 6, repete o vezes. Você deve 2, só que você tem para pagar R$7. Então, subtraindo, eu ainda vou ter um troco, então é mais, um troco de 5, que é só subtrair o 7 menos 2, ok? E no final, multiplica isso daqui. Sinais diferentes dá negativo, 6 vezes 5 dá 30. Ó, deu o mesmo resultado do que fazendo o chuveirinho. Então, ou você faz primeiro resolvendo o que está no cochete ou no parênteses e depois multiplica com o que está aqui fora, ou você também pode fazer usando o chuveirinho, tá? Como é que ficaria usando o chuveirinho? Ficaria menos 6 vezes menos 2, que daria mais 12, e menos 6 vezes mais 7. Sinais diferentes na multiplicação fica negativo e 6 vezes 7 é 42. De qualquer forma, os dois resultados dão menos 30, ok? Então, você tem esses dois jeitos de fazer, tá? Mas é importante você conhecer a propriedade distributiva, que é o chuveirinho, porque quando a gente iniciar o assunto de equações, que são aqueles cálculos com letras, aí o chuveirinho vai ser obrigatório fazer. Mas isso é um assunto para mais para frente, tá? Por enquanto, você pode escolher, ou você faz o chuveirinho, tá? Ou você faz primeiro calculando o cochete, tá bom? E deixa a multiplicação para o final. A última propriedade da multiplicação de números racionais que o livro traz é o fator zero. O que significa essa propriedade? Essa propriedade é a mais fácil, a mais simples de todas. Ela diz o seguinte: qualquer número que você multiplicar por zero, vai dar zero. Então, nesse exemplo, eu tenho essas duas frações multiplicando e também vezes zero. Eu nem preciso ter o trabalho de fazer essa multiplicação aqui dessas duas frações, porque no final tá vezes zero. E qualquer coisa vezes zero sempre vai dar o quê? Zero. Ó, imagina, daria um trabalhão fazer menos 21,65 vezes 2,85. Eu teria que montar essa conta e fazer. Aí o resultado dessa conta multiplicar por 3,2 negativo, ok? Só que no meio de tudo isso ele coloca um vezes zero. E aí esse vezes zero ele diz o seguinte para mim: não importa qual multiplicação você tem antes ou depois. Toda vez que aparecer vezes zero, o resultado vai ser o quê? Zero. Qualquer número multiplicado por zero sempre vai dar zero, ok? Então, essa segunda parte do vídeo de hoje foi para explicar para vocês as propriedades das potências que estão na página 30 e 31, ok? Do livro 2 de vocês. E agora eu encerro a nossa aula de explicação. Tá bom? Acessa lá o post que lá tem quais são as atividades direcionadas para a aula de hoje. Beijo para vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau, sétimo ano!